Boa noite, igreja. Saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos se alimentar da palavra de Deus para a gente orar, para a gente fazer oração de mão dada, levantar um clamor perante o Senhor Deus. Pega a Bíblia Sagrada, abra ela no Salmo 56. Salmo 56. Lá no meio da Bíblia, nós vamos estar meditando nesse Salmo, em Mateus, capítulo 10. Salmo 56. Vamos meditar nessa palavra, nessa noite, em nome de Jesus. O Salmo 56, o versículo 1 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender a Tua palavra, ensina-nos, orienta-nos, Senhor, traga revelações ao nosso coração, da Tua vontade, do Teu querer, do Teu agir na nossa vida, Senhor. Que seja uma mensagem que possa esclarecer, tirar dúvidas, nos ensinar, Pai, nos orientar no nosso dia a dia. Eu te apresento essa mensagem e glorifico a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu te glorifico. Amém, graças a Deus. Sentem, por favor. Hoje, terça-feira, sempre é o culto da busca do Espírito Santo, onde a gente procura aprender na revelação da palavra de Deus, o trabalhar do Espírito Santo na vida de todos nós. E hoje eu vou trazer um tema muito atual para os dias de hoje, que é nossas preocupações. A preocupação normalmente é por uma notícia, por um problema, uma dificuldade que vem na nossa vida, a gente fica inquieto. E isso é na vida de todos, não é somente dos mais adultos, jovens. A gente pensa o jovem, a professora marca uma prova assim, de repente a gente não estudou direito, já fica preocupado, fica inquieto. A gente mais idoso tem problema no emprego, tem problema financeiro, tem problema de saúde, tudo traz inquietação. Tudo na nossa vida vai trazer uma inquietação, onde a gente vai ficar preocupado. E muitas vezes ela traz um desassossego, a gente fica... Porque a inquietação, geralmente, ela fica batendo na mente. Ela bate, a gente, às vezes, impede até da gente ter um repouso, a gente não consegue nem dormir direito. Isso é inquietação, isso é preocupação. E é tanta notícia complicada hoje em dia que a inquietação vem direto, né? A gente do nada vem. Eu dou um exemplo. Eu estava tranquilo ontem, quando de manhã minha filha liga, olha, vem buscar o carro do meu neto, que ele foi no hospital para se tratar e o médico colocou ele na UTI. Aí já a inquietação, a gente estava tranquilo, já vem a preocupação, né? Já vem essa inquietude, fica a preocupação, fica problemático, a mente já muda. E é algo que fica batendo na mente. Isso é preocupação. E a preocupação, normalmente, ela vem carregada e ela vem apoiada com o medo. Será que vai resolver o problema? Será que eu vou conseguir resolver? Será que eu vou conseguir resolver essa situação? E, normalmente, o medo, ele nos paralisa, né? A gente fica... Meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Então, olhando essas necessidades, e está sendo muito hoje em dia, né? Tanto a gente vê para as pessoas que pedem oração com problema, com dificuldade, pessoas que vão operar, pessoas que já operaram, pessoas que estão com doença grave, problema pessoal, está sendo muito grande as necessidades das pessoas. E eu gostaria de trabalhar nessa noite o que a Bíblia ensina e orienta para a gente resolver, o que ela mostra para nós, qual a nossa atitude apoiada, dirigida pelo Espírito Santo. E nós
vimos nesse Salmo 56, um salmo de Davi, e Davi ele começa falando, pedindo a Deus que tenha misericórdia dele, porque ele estava sendo perseguido, ele estava sendo oprimido, ele estava tendo uma dificuldade, e ele diz no versículo 2, os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. E ele está falando, olha, tem coisa errada na minha vida, né? Tem coisa errada comigo, pessoas querem tirar a minha vida, pessoas procuram devorar, ou seja, algo que trouxe medo para Davi, algo que veio na vida de Davi para que ele temesse. E é muito forte a mensagem que Davi está falando, está abrindo o coração para Deus. Oh, meu Deus, sem misericórdia de mim, o pessoal procura devorar-me, me oprimindo, pelejando todo dia. Veja que é uma situação difícil. Como temos situações muito difíceis toda semana, todo dia, muitas vezes, e pede a Deus para consertar. E Davi, ele falando, aí ele para e começa a mudar o pensamento dele. Aí ele fala no versículo 3 do Salmo 56, num dia que eu temer, hei de confiar em ti. Ele troca o medo por respeito a Deus. O dia que eu estiver na tua presença, o dia que eu temer ao Senhor, o dia que eu conseguir caminhar com o Senhor, eu vou confiar no Senhor. Ele para de olhar para os homens, para quem estava oprimindo ele, para começar a olhar para Deus. Veja, ele muda a visão dele espiritual, ele muda a forma de pensar, que a palavra de Deus começa a nos ensinar para a gente também ter essa mudança. Porque se a gente ficar, olha, eu estou com esse problema que nem eu fiquei ontem, preocupado com meu neto está na UTI, ele estava bem, né? E de repente vai parar numa UTI, e a gente parar um pouquinho, Senhor, eu confio em Ti. Sabe, a gente parar, e é tão forte isso, a gente tem feito um trabalho de oração, um círculo de oração na terça-feira de Mondadas, o culto às 8 da manhã e agora às 7h30, e às 8 da manhã a gente chorou muito perante Deus, porque ele é um homem, né? Ele é casado, tem filho, e ele tem muita dívida, e ele trabalha por conta. Se fica no hospital parado, as dívidas e a saúde, tudo vai agravar a vida dele. Senhor, tenha misericórdia do meu neto. E a gente fiquei contente hoje, quando uma hora minha filha liga e fala, vem buscar ele aqui no hospital, porque ele teve alta. Fala, é a mão de Deus, né? Quando a gente tira o foco no problema e colocar em Deus, muda a visão. E Davi, ele está mostrando isso. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Em Deus, ele fala no versículo 4, louvarei a Tua palavra. Em Deus pus a minha confiança, e não temerei o que pode fazer a carne. Veja como Davi, ele muda, né? Ele muda o pensamento. Ele muda a visão na forma, em Deus eu vou louvar a Tua palavra. As promessas de Deus, o que Deus fala e promete em ajudar o povo dele, ajudar o homem e a mulher de Deus. E Davi fala, o que pode fazer a carne? Se Deus está comigo, se Deus está todo momento comigo. Veja como ele mudou a visão, começa falando, estou preocupado, e muda a visão espiritual, colocando na presença de Deus. Ele diz no versículo 5, todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Versículo 6, ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles no meio da tua iniquidade, ó Deus, derriba os povos na tua ira. Davi, ele está falando, eu estou confiando em Ti. Mas os problemas estão aqui do meu lado. Ele não perdeu a visão do problema. Ele confiou em Deus e falou, também os problemas estão do meu lado, todos os dias. E muitas vezes torcem as palavras, torcem os pensamentos, né?
parece que tem atitudes nossas, tem pensamento nosso que ela tem que ser pesada. Não pode ser torcida, ela não pode ser mudada. Se eu confio em Deus, seja qual for o problema, eu vou colocar perante a mão de Deus, perante a glória de Deus, confiar que Deus está com a mão em cima. Se eu ficar olhando para o problema, pode ser torcido. Será que Deus realmente está? Será que Deus quer realmente me abençoar? E Davi, ele está colocando esses pensamentos, falando, Deus está nesse problema? É tão forte que ele fala no versículo 8, tu contaste as minhas vagueações, pôs as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Davi, ele coloca, olha, tu contaste as minhas vagueações. O que é vagueações? É aquele momento que a gente caminha sem rumo. Vagueação, eu vou caminhar, eu estou com um problema, eu saio andando de casa com esse problema, parece que não tem solução, e Davi está falando, o Senhor sabe a solução. E muitas vezes eu não consigo entender e buscar a solução, e Davi está falando, o Senhor conhece o meu caminhar. Algumas traduções, em vez de falar vagueações, fala, o Senhor conhece o meu caminhar sem rumo, sem direção. E Davi está falando, o Senhor conhece as minhas lágrimas. E põe ela no teu odre, elas estão no livro, no céu. A gente orou de manhã, chorei bastante, choramos em favor do meu neto. Né? Deus conhece. Deus sabe o nosso clamor, as nossas lágrimas, aqueles momentos que, como Davi falou, está sendo torcida a minha palavra, o inimigo, mas Deus. E ele está colocando tudo na presença de Deus. E ele diz no versículo 9, quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isso sei eu, porque Deus está comigo. Ele fala, o problema tem que retroceder. Quando a gente coloca a nossa voz, coloca a nossa oração perante Deus, e Davi está abrindo esse coração na presença de Deus e ensinando a gente, ao trabalhar do Espírito Santo, e ele diz no versículo 10, em Deus louvarei a tua palavra, no Senhor louvarei a tua palavra. Em Deus, a gente tem que louvar e buscar, que tem promessa de Deus, o duro é confiar nessa promessa no momento da preocupação, no momento da inquietude, no momento que o coração está abatido, está triste, e Davi ele está abrindo o coração, dizendo, Deus está comigo, eu vou te louvar, vou te adorar, mesmo que o problema não saiu ainda. Ele diz no versículo 11, em Deus ponho a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Eu ponho a minha confiança, sabe? Em vez de eu pôr o meu medo, eu ponho a minha confiança em Deus. Confiando em Deus, confiando na glória de Deus. E Davi continua abrindo o coração, falando no versículo 12, os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graça. Quando a gente está com problema, com luta, a gente faz muita promessa. E Davi fala, o que eu prometi eu vou cumprir. E Davi ele está mostrando que eu vou cumprir, adorar a Deus. Não importa a situação, não importa o problema, eu vou adorar a Deus. E Davi ele está abrindo os olhos para a adoração, mesmo no momento difícil, mesmo no momento que ele está sendo perseguido, e é um ensinamento, uma direção para o coração de cada um de nós. Ele diz no versículo 13, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Olha, Deus protege, Deus livra, Deus abençoa a vida do povo, e Davi, ele abriu o coração para mostrar esse caminhar de Deus, no momento da preocupação, no momento difícil na vida de cada um de nós. O Salmo 55, ele vai falar a mesma coisa. Como é um salmo muito grande, eu quis trazer para o coração dos irmãos o Salmo 56. Mas eu vou ler 3 versículos do Salmo 55, que é muito forte. Ele diz no versículo 16 do Salmo 55, mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De manhã
De tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. No versículo 22 ele diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Olha, ele está falando, eu vou invocar, eu vou buscar a presença de Deus. Eu vou buscar a presença do Senhor de tarde, de manhã, ao meio-dia. Quanto mais problema a gente tem, quanto mais preocupação, Davi está falando, vamos orar mais, vamos clamar mais, e ele ouvirá a minha voz. E ele diz, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te sustentará. Ele nunca vai permitir que um justo, que alguém que caminha e está ao lado de Deus, ele seja abalado. Veja que sentimento que Davi passa sobre preocupação, confiar no momento difícil, preocupações que como resolver, como buscar Deus orando de manhã, à tarde, à noite, ao meio-dia, seja o que for. Quanto mais dificuldade, mais vamos orar, mais vamos clamar, porque Deus cuida. Então, esse sentimento que Davi passou para nós, e para a gente fechar essa mensagem, que a gente vai orar bastante, eu gostaria de trazer um pensamento de Jesus Cristo, nosso Senhor, a mensagem que Jesus trouxe para o povo, para a gente fechar, em Mateus e o capítulo 10. Mateus capítulo 10, Jesus Cristo reuniu os 12 apóstolos e dá missões para eles levarem o evangelho sobre toda a terra, principalmente começando lá por Israel, dá unção, dá dons para eles pregarem o evangelho, levar a mensagem das boas novas de Jesus Cristo, do reino de Deus, para toda a humanidade. E no capítulo 10 de Mateus, e o versículo 28, ele diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ele vai falar aqui 3 vezes, não temais. Ele vai falar no versículo 26, portanto não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Então ele fala no versículo 26 que tudo vai ser descoberto, nada fica oculto, então não tenha medo. E agora no versículo 28 ele fala, não tenha medo do homem que possa matar o corpo e não pode matar a alma. Temam, respeitem a Deus. Só Deus pode colocar o homem no céu ou no inferno. Só Deus tem o poder sobre a vida e a morte na vida de todos nós. A gente tem que temer e respeitar a Deus. E Davi, ele tinha mostrado isso no Salmo 55 e 56, que o inimigo vem, mas se eu estou na presença de Deus, eu consigo superar. Eu não posso deixar que as preocupações, que os problemas me tirem da presença de Deus. E Jesus Cristo, nosso Senhor, ele está mostrando isso. Não tenham medo. Não tenham medo. A preocupação vem, não, vai ter uma solução. Ele fala no versículo 29, não se vende 2 passarinhos por um feitio, nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Versículo 30. Versículo 31, ele volta do tema não temer. Não temais, pois farei mais do que muitos passarinhos. Ele fala, não tenham medo. Ele repete 3 vezes, no versículo 26, 28, e agora no versículo 31, não tenham medo. Se Deus protege e ampara os passarinhos, não vai amparar a gente? No momento de dificuldade, no momento de luta. Então ele está repetindo, não tenham medo. Fique firme com Deus. Não deixe que a tua preocupação te tire da presença de Deus. E ele fala de uma forma bem simples, para que a gente possa entender e compreender bem. Se a gente confessa, ele fala no versículo 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está no céu. Eu estou com um problema, eu vou colocar na presença de Jesus. Eu vou confessar, Jesus,
sabe? Se eu negar, eu não preciso de Deus, não preciso de Jesus, Jesus também nega, mas ele fala, coloca na presença de Deus, confessa, eu preciso de Jesus, eu preciso da glória de Jesus, e Jesus vai agir na vida da pessoa. É que ele está ensinando de uma forma bem simples. A luta é grande na terra, os problemas é grande. Jesus, ele nunca negou isso. Eu tenho que confiar nele. Os problemas virão. Davi, ele falou de problemas. Jesus, ele fala, olha, não cuideis que vim trazer paz à terra, mas não vim trazer paz, mas espada. Ele sabe que teria luta, ele sabe que eu teria que tomar posição espiritual para não ficar caído, abatido, triste, desesperado. Ele diz no versículo 35, porque eu vim por intercessão, o homem contra seu pai, filha contra sua mãe, nora contra sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama os filhos ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aí ele fala no versículo 38, quem não toma a sua cruz, não me segue após mim, não é digno de mim. Muita gente vem com problema pessoal difícil, e os problemas pessoais são mais difíceis para a gente resolver. E ele fala, se você pôr uma briga com o teu esposo, com a tua esposa, com os filhos, acima de mim, não é digno de mim. Jesus está acima do problema, superior ao problema. Em vez de eu ficar apegado ao problema, eu vou subir meus olhos a Jesus. Jesus, o problema está aí. Me ajude. Se eu tenho um problema pessoal, um problema difícil, um problema familiar, um problema financeiro, uma doença no corpo, seja o que for, um problema pessoal que me leva a ter preocupação, até medo, se eu deixar que o problema me domine, eu não sou digno de Jesus. Ele fala, coloca o seu problema sobre mim. Ele diz, tome a sua cruz e me segue a mim. A nossa cruz foi carregada por Jesus. Ele carregou ela até o Calvário e foi crucificado em nosso lugar. Ele fala, toma a sua cruz, eu vou colocar meu problema sobre ele e vou confiar nas nossas preocupações. Nossa preocupação geralmente sempre vai ser em relação a alguma coisa, algo. Isso vai trazer problema, vai trazer dificuldade, né? E vai trazer crise. Sempre vai trazer, né? O que esse texto do capítulo 10 está mostrando de Mateus é: confie em Jesus. O nosso compromisso está com Jesus Cristo, nosso Senhor. Davi, no Velho Testamento, ele mostrou, tem que confiar em Deus. Eu vou orar 1, 2, 3 vezes, eu vou clamar o quanto foi preciso. Eu vou colocar minha confiança em Deus. Eu não vou ficar vagueando, não vou ficar sem rumo. Jesus, ele nos ensina isso, colocar nossas preocupações, os nossos medos perante Ele, sabe? E só o Espírito Santo de Deus pode mostrar para nós, né, irmãos? Quantas vezes a gente fica preocupado, né? E parece que agora, esses últimos tempos, é toda semana, né? Semana retrasada, eu estava clamando para minha cunhada, que tirou um tumor de câncer do peito. Semana passada, minha irmã carnal operou, tirou um rim. Essa semana, meu neto é internado numa UTI. A vida está assim. As preocupações vêm do nada, né? Que vai levar a gente a clamar, a gente a suplicar, a gente confiar em Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus. Seja quem for, se a gente tiver mais idoso, que tem mais problema, um mais novo, o problema do coração da pessoa é grande para ele. A dimensão que ele dá do problema, só ele sabe dentro dele. Eu tenho que resolver isso, Senhor. Isso vai levar a uma crise, vai levar a uma preocupação, vai levar a eu ficar preocupado demais, eu ficar, Senhor, até com medo, até paralisado. E Jesus falou, olha, tome a tua cruz, me siga. Ela se torna leve, porque Ele já levou ela no Calvário.
A nossa dificuldade é confiar, tanto que ele repete 3 vezes, não tenham medo, não tenham medo, ele repete até 3 vezes, não tem mais, vocês valem mais do que qualquer passarinho que Deus protege tanto, não vai proteger a gente, ele vale mais, eu tenho que confiar em Deus, não no, o inimigo pode me destruir, esse problema vai, não, Deus é maior. Então, a mensagem dessa noite para a gente orar é confiar em Deus. Não importa o momento, a dificuldade que vem nos passar. E às vezes a gente está tranquilo hoje, como falou, a notícia ruim vem de repente, né? Do nada. Eu estava sossegado em casa ontem, quando o telefone toca, Jonathan está na UTI. Aí já muda tudo a cabeça, né? Já muda a mente, já muda a preocupação. Eu, no sábado, eu desci a serra, a minha irmã operou lá em Santos, foi uma dificuldade para ir, para voltar, um trânsito difícil para chegar no hospital, que eu não conhecia o local, mas eu falei para ela, eu fiz questão de olhar você, olhar a tua face, ver se você está bem ou não, para a gente ficar tranquilo. Enquanto a gente não vê, a preocupação, o medo, a ansiedade, e como a gente falou, ela pode paralisar a gente. Por isso, essa mensagem simples de hoje, confia em Deus. Davi ensinou, e Jesus Cristo, nosso Senhor, ele está bem simples, né? Peguei só uns pedaços desse texto, que é lindo, é muito gratificante, como Jesus ele ensina, orienta a gente. Confie em Deus, não tenham medo. A tua preocupação vai passar em nome de Jesus. Eu estava preocupado, uma preocupação tão grande ontem, né? Hoje de manhã vim para a igreja, chorei bastante perante Deus, e quando é 1h, Deus vem cá que o teu neto está de alta. Assim é a vida de todos nós, que Deus nos ajude a vencer as nossas preocupações em nome de Jesus.